Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estamos em semana de data FIFA e como quem já acompanha o canal sabe, eu sou um grande fã de futebol de seleções e não poderia te fazer um vídeo trazendo as principais atrações desta data FIFA. Então já peço a você, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela ajuda divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora começar justamente pela América do Sul, pois temos mais duas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a 15ª e a 16ª, dessa data FIFA. Só vai faltar a data FIFA no mês 9, né, de setembro, e aí acabou as eliminatórias, já vai chegar lá quase tudo definido, se bobear. Mas temos a primeira rodada na quinta e na sexta-feira, com 3 jogos na quinta, Paraguai versus Uruguai, Equador e Brasil, Chile e Argentina, e na sexta, Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia, e depois da 16ª rodada, na terça-feira, todos os jogos, Bolívia recebendo Chile, Uruguai e Venezuela, Argentina contra a Colômbia, Brasil e Paraguai, Peru e Equador. Obviamente, grande atenção para o Brasil, né, que estreia de Carlo Ancelotti contra Equador e Paraguai. Vou fazer vídeo falando somente de jogos do Brasil. A gente sabe que a questão de vagas está bem encaminhada, a Argentina já está classificada, e as demais vagas diretas, salvo alguma reviravolta, devem ficar com Equador, Uruguai, Brasil, Paraguai e Colômbia. Vai ficar um pouco de oito, que a Colômbia, que chegou a ter um grande momento, inclusive vista da Copa América, está 4 jogos sem ganhar nas eliminatórias, e está 5 pontos de vantagem em relação à Venezuela, mas assim, fica de olho que ela tem um jogo contra a Argentina. Se não ganhar do Peru, a gente pode ver a Colômbia terminar essa data FIFA com uma diferença até de 3 ou menos pontos para o sétimo colocado, o que daria um pouquinho de emoção para as últimas rodadas. Mas se manter a lógica, a gente deve terminar essas duas rodadas, se não matematicamente com todas as vagas diretas já definidas, mas com a maioria delas e indo para as últimas rodadas mais para cumprir nesse momento. E que foram as 6 melhores seleções das eliminatórias. A Argentina, dominando desde o início, é a melhor seleção do continente. O Equador, que mesmo com punição, fez uma ótima eliminatória e foi crescendo bastante durante ela. O Uruguai, com seus momentos, teve um começo muito bom, mas depois vem passando momentos de irregularidades, assim como a Colômbia. E o Brasil, com todos os seus problemas desse ciclo, e a seleção do Paraguai, que não começa tão bem, mas desde a chegada do Alfaro a chave virou completamente, e vai ser legal esse jogo Brasil-Paraguai pelo momento que a seleção paraguaia vive, inclusive. E claro, o grande jogo dessa data FIFA sul-americana é Venezuela e Bolívia, porque se as 6 vagas estão encaminhadas, a vaga para repescagem, essa está em aberto ainda. E hoje é principalmente a briga entre venezuelanos e bolivianos. A Venezuela tem 15 pontos, a Bolívia 14, Peru e Chile mais atrás com 10. E temos simplesmente um Venezuela e Bolívia no Monumental de Maturim, casa da Venezuela, justamente na sexta-feira, um jogo com um grande valor. A Venezuela vencer aqui, ela vai a 18 pontos, ela abre 4 pontos para a Bolívia, uma vantagem muito importante. E a Bolívia joga para sobreviver, porque a Bolívia ainda tem mais 2 jogos na altitude do Real Alto, tudo bem que um deles é contra o Brasil, mas ainda tem 2 jogos na altitude. E ficar 4 pontos atrás da Venezuela obrigaria os bolivianos a vencer esses 2 jogos e ainda ter que secar a Venezuela nas outras partidas. Então é um jogo de muita, mas muita importância e que, dependendo até também de que fizer Chile, Peru e Chile, a gente pode ter essa data FIFA até mesmo com essa sétima vaga bem encaminhada. O que deixaria as últimas rodadas também um porre. Indo para a Europa, temos as semifinais e a final da Liga das Nações da Europa, o Final Four acontecendo na Alemanha. Quarta-feira temos um Alemanha versus Portugal. E na quinta temos Espanha versus França. Então a expectativa de 2 grandes jogos, especialmente esse Espanha e França. Olha, né, já tivemos a semifinal da Euro no ano passado, agora se enfrenta a semifinal da Nations League. E querendo ou não, o título do PSG na Champions é um ingrediente a mais. A gente vai ter os jogadores franceses do PSG chegando para esse confronto. Então a expectativa de um grande jogo. Quem sair daí para mim vai ser o teu favorito. Mas do outro lado, uma Alemanha e Portugal também muito legal. Você tem muito bons jogadores nas duas seleções. Calhou de esse Final Four da Nations League ser bem pesado. Talvez faltou a Inglaterra. Talvez seriam 4 das 5 melhores seleções europeias hoje, individualmente falando. E a final acontecendo no domingo. Quem venceu os 2 jogos, a final. E o jogo na final na Allianz Arena, que recebeu a Champions e já está recebendo a Nations League logo em sequência. Temos também na Europa as eliminatórias da Copa, as eliminatórias da UEFA continuando. Tá meio bagunçado, porque fizeram uma grande salada para poder encaixar a Nations League e a Nations League ter quartas de finais. Então você tem alguns grupos indo para a terceira rodada.
enquanto outros indo para a primeira rodada. Por exemplo, né, então você tem alguns grupos nem começaram ainda. Por exemplo, o grupo A, que é o grupo da Alemanha, só vai ter início na data FIFA na próxima data FIFA de setembro. O grupo de 4 seleções vai mais rápido. Mas você tem o grupo da Alemanha começando em setembro, o grupo de Suécia e Suíça em setembro também. O grupo que tem Grécia, Escócia e Dinamarca também em setembro. O grupo D também, que é o grupo da França, também vai começar em setembro. Então as seleções que estão nesse Final Four da Nations League só entram em setembro. No caso da Espanha, Portugal, que vai ter um grupo ali com Armênia, Irlanda e Hungria. A Holanda também. A Holanda já entra nesse grupo que tem a terceira rodada. E são os times que estavam nas quartas de finais da Nations e acabaram meio que folgando nos grupos de 5 times. Não foi feita uma grande salada para fazer com que a Nations League tivesse quartas de finais e ainda assim fosse disponível disputar as eliminatórias da Copa sem interferir. Então a Holanda estreia nas eliminatórias, enfrenta a Finlândia fora de casa e depois recebe Malta. A gente tem também o grupo H, que é o grupo de Bósnia, Romênia, Chipre, Áustria e San Marino. Uma dessas seleções está lá na Copa do Mundo. A gente tem a Itália estreando e um grande jogo que a Itália já vai estrear pressionada, porque enfrenta a Noruega de Haaland, Odegaard e companhia limitada, e um jogo fora de casa, jogo direto. Se a Itália estiver perdendo aqui, ela já vai muito pressionada para os demais jogos no grupo, ainda mais que o histórico da Itália de ficar fora das últimas Copas tem uma pressão muito grande sobre essa seleção de classificar direto, sem emoção. A Bélgica também estreia, enfrentando a Macedônia do Norte fora de casa e depois recebendo o País de Gales. São justamente os dois primeiros da chave após 2 rodadas. A Inglaterra, essa já vai para o seu terceiro jogo, vencer os dois primeiros, agora enfrentar Andorra e depois folga. E inclusive, vale destacar nesse grupo da Inglaterra, nós temos um jogaço, o grande jogo das eliminatórias europeias, que é Albânia e Sérvia, por todo o componente histórico, político desses dois países. Promete pegar bastante fogo, talvez não só dentro de campo. Né? No último grupo, temos também a Croácia começando as eliminatórias, enfrenta Gibraltar, e depois tem um jogo já um confronto direto contra a República Tcheca. Então, as eliminatórias europeias todas desmembradas assim para poder caber dentro do calendário. Indo para a Ásia, nós temos também decisões, porque nessa data FIFA temos as 2 últimas rodadas dessa terceira fase das eliminatórias da Ásia, onde conhecemos já 6 classificados diretos para a Copa. A gente já tem algumas classificadas diretos, o Irã já está classificado diretamente à Copa do Mundo, e também a seleção japonesa. E vamos ter mais seleções sendo classificadas direto, vamos ter também seleções que vão continuar para a fase de repescagem. As eliminatórias da Ásia também fizeram uma salada lá também de fases, mas 6 seleções já saem sim classificadas desta fase. O Irã já está classificado. No grupo do Irã temos a disputa da segunda vaga entre Uzbequistão e Emirados Árabes Unidos. Podemos ver o Uzbequistão finalmente numa Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. E temos um confronto direto. Temos já na quinta-feira o Emirados versus o Uzbequistão. Se o Uzbequistão conseguir um empate, ele já vai direto para a Copa do Mundo. Em caso de derrota, a decisão vai para a última rodada. Aí o Emirados enfrenta o Kirguistão fora de casa e o Uzbequistão recebe o Catar em casa. Então os Uzbeques têm 2 chances de classificação direta para a Copa. Ou conseguem segurar pelo menos empate fora de casa contra os Emirados, ou vence na última rodada a seleção do Catar. O Irã já está tranquilo. O Qatar foi uma decepção, né? Por ser o atual campeão asiático, se esperava bem mais. Não, atual vice-campeão asiático, né? No grupo B, esse é o grupo mais emocionante, porque você não tem nenhuma seleção classificada previamente. A Coreia do Sul é a líder do grupo com 16 pontos, deve classificar. Mas essa segunda vaga está muito emocionante, muito aberta, porque você tem a Jordânia em segundo hoje com 13, Iraque com 12 e Oman em quarto com 10. Uma dessas 3 seleções vai direto à Copa do Mundo. E ainda você tem Palestina em quinto com 6. A Palestina ainda tem chance matemática, por exemplo, buscar uma vaga na próxima fase de repescagem, mesmo com tudo que acontece no país atualmente. Então, nessa rodada da quinta-feira, primeiro, temos o Iraque e Coreia do Sul, confronto de primeiro contra terceiro. Se o Iraque vencer, joga a decisão para a última rodada. Temos Oman e Jordânia, então temos os 4 primeiros colocados se enfrentando nessa rodada da quinta. Se Coreia do Sul e Jordânia, mesmo jogando fora de casa, vencerem os seus jogos, ambos já estão classificados para a Copa. Se não, aí a gente vai para a última rodada, onde tem, por exemplo, Jordânia e Iraque na última rodada. Jogo com o mando da Jordânia. Então, os jordanianos simplesmente têm jogaços, 2 confrontos diretos.
enfrentam Oman fora de casa, que já está 3 pontos atrás dele, e na última rodada recebe o Iraque, que é o time que está logo atrás dele na classificação. E na última rodada ainda temos um Palestina e Oman, que dependendo dos seus status pode valer vaga na repescagem. Então esse é o grupo mais emocionante, que mais gera interesse. E no grupo C, o Japão super classificado para a Copa, a disputa é pela segunda vaga. Nós temos a Austrália em segundo com 13, a Arábia Saudita com 10 e a Indonésia com 9. Temos nessa primeira rodada de quinta-feira a Austrália recebendo o Japão que dominou com folga nessas eliminatórias. Se a Austrália vencer, ela fica até pela diferença de saldo, uma vitória aqui deixaria a Austrália não 100% matematicamente, mas praticamente garantida a Copa. O empate pode garantir os australianos na Copa desde que a Arábia Saudita perca para o Bahrein, fora de casa, por exemplo, e que a Indonésia também não ganhe da China. Mas o mais provável é que a gente tenha decisão na última rodada desse grupo, nessa segunda vaga, onde a gente vai ter, por exemplo, a Arábia Saudita recebendo a Austrália, que tudo para ser um jogaço, e também temos a Indonésia lutando contra o Japão. Então a Austrália é favorita dessa vaga, mesmo tendo 2 jogos difíceis, mas, né, são 2 jogaços, 2 paradas duras, mesmo um jogo em casa contra o Japão é difícil, depois pega a Arábia Saudita fora, Indonésia correndo por fora. E Bahrein, China, assim, sonhando com uma vaga na parte de repescagem. E para finalizar, também temos as gloriosas eliminatórias da Oceania. A gente sabe que Estados Unidos, México e Canadá já estão classificados, mas a eliminatória da Oceania tem aberto para as outras seleções. As outras seleções principais que estão, como Costa Rica, Panamá, ainda entram na outra fase, ainda não entram nessa fase, elas só entram mais à frente. Essa primeira fase, você tem seleções ainda mais alternativas. Temos 2 rodadas acontecendo nessa da FIFA, é a penúltima, temos na verdade mais, né? Eu tô vendo aqui, tem alguns grupos que vai ter 3 jogos, já vai se definir já. Então a gente tem no grupo A Honduras e Cuba hoje que estariam classificadas. No grupo B, na verdade até Costa Rica e Trinidad e Tobago estão classificadas. Até errei aqui. Temos a definição, né, as últimas rodadas acontecendo nessa data FIFA, dessa segunda fase. No grupo C você tem Curaçao e Haiti se classificando. No grupo D, hoje a classificação estaria com Nicarágua e Panamá, que são os favoritos. No grupo E, você tem Guatemala e Jamaica, se classificando, mas a República Dominicana tentando entrar nessa briga. E no grupo F, temos Suriname e Porto Rico, e hoje estariam nessas 2 primeiras vagas, com o El Salvador brigando também. Então a gente vai ter já essa definição para a CONCACAF, que aí vai para a outra fase. A eliminatória é a eliminatória mais alternativa depois da Oceania, até pela falta de México, Estados Unidos e Panamá, sendo bem atrativa para quem gosta de futebol alternativo, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Essa passada geral sobre o que vai ter na data FIFA. Uma data FIFA bem legal. Ainda tá nessa ressaca após final de Champions, final de temporada europeia, mas tem bastante coisa legal. Vão ter vagas sendo decididas na Copa do Mundo, chances de seleções inéditas se classificando direto para a Copa e promessas de grandes jogos. Mas agora eu quero saber de você. Deixe nos comentários os jogos que você está com mais expectativa nessa data FIFA. E também não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força jogando esses e mais vídeos para ajudar quem está começando. É isso, muito obrigado por você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.